E se eu te dissesse que Jesus não veio apenas ensinar moral, perdão ou salvação, mas esconder algo tão poderoso que precisou ser fragmentado, distorcido e, em alguns casos, completamente apagado da história? Não um objeto, não um ritual, mas uma chave sonora. 5 sílabas, não escritas, não cantadas em coro, não repetidas mecanicamente. Uma chave que, quando pronunciada da forma correta, interrompe padrões profundos de controle. Padrões que atuam não apenas na mente humana, mas no próprio DNA. Durante séculos, essa ideia foi tratada como heresia, loucura ou simbolismo exagerado. Ainda assim, curiosamente, os textos mais antigos atribuídos aos primeiros seguidores de Jesus insistem em algo desconfortável. O poder não estava apenas na fé, estava no Verbo vivo. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, ou talvez já tenha sentido que existe algo faltando na história que nos contaram. Por que tantas palavras atribuídas a Jesus falam sobre ouvir, pronunciar, vibrar, conhecer e não apenas acreditar? Porque ele dizia que quem tem ouvidos, ouça, como se ouvir fosse diferente de escutar. Agora vem a parte inquietante. Algumas tradições antigas afirmam que existem entidades, chamadas por muitos nomes ao longo da história, que dependem da inconsciência humana para manter controle. Elas não dominam pela força, dominam pela frequência. E se o maior medo dessas entidades não fosse a rebelião, mas a lembrança? Este vídeo não é sobre religião, não é sobre repetir mantras, e definitivamente não é sobre medo. É sobre algo que foi escondido à vista de todos. Uma chave simples demais para ser valorizada e poderosa demais para ser ensinada abertamente. Porque se você a entende e não apenas a repete, o controle simplesmente não se sustenta. E tudo começa com uma pergunta desconfortável. E se Jesus nunca quis seguidores, mas despertos? Perfeito. Continuamos exatamente do ponto certo. Para entender por que uma simples vibração sonora pode romper um sistema inteiro de controle, precisamos primeiro falar sobre aquilo que raramente recebe nome, mas sempre esteve presente. Os arcons não surgem como monstros, demônios com chifres ou figuras mitológicas caricatas. Nos textos mais antigos, especialmente em tradições gnósticas, eles são descritos como forças de administração da realidade material. Não criadores, não origem, administradores. E é aí que tudo muda. Administrar significa manter ordem, mas também significa manter limites. Essas entidades não criaram o ser humano. Elas operam sobre o que já existe, manipulando estruturas, ciclos e padrões. Seu domínio não acontece pela violência direta, mas pela repetição, pela rotina, pelo esquecimento. O instrumento mais eficiente para isso nunca foi o corpo físico, foi a identidade. Quando você acredita ser apenas matéria, apenas acaso, apenas um nome em um sistema, o controle já está ativo. E o DNA entra exatamente nesse ponto. Durante muito tempo, fomos ensinados que o DNA é apenas um código biológico, um manual químico herdado dos pais. Mas essa visão é incompleta. O DNA não é só estrutura, ele é antena, ele responde a estímulos, ele reage à frequência. Ele muda conforme o ambiente, o estado emocional e, principalmente, o som. É por isso que os archons não precisam dominar pensamentos individuais. Basta manter o campo coletivo em baixa frequência, medo, culpa, ansiedade, repetição automática. Nesse estado, o DNA opera apenas em modo básico, como um sistema rodando com funções limitadas. E aqui está o detalhe crucial. Quanto mais adormecido o DNA, mais previsível o ser humano se torna. Previsibilidade é controle, mas todo sistema de controle tem uma falha, uma brecha estrutural.
Os textos antigos afirmam que os archons não conseguem criar som original. Eles apenas imitam, distorcem ou abafam. É por isso que o silêncio consciente assusta. É por isso que a palavra correta, pronunciada com intenção e presença, gera interferência. Não porque ataca, mas porque desorganiza o padrão. Se existe algo que ameaça um sistema baseado em repetição, é a lembrança de quem você é antes do condicionamento. E é exatamente por isso que Jesus não falava em guerra, mas em despertar. Para compreender o que foi ocultado, é preciso separar duas figuras que, ao longo dos séculos, foram fundidas de forma conveniente. Jesus, o homem desperto, e Jesus, a instituição. O primeiro falava em parábolas para contornar censura. O segundo foi moldado por concílios, traduções e interesses de poder. Os registros mais antigos mostram algo desconfortável para qualquer sistema de controle. Jesus não ensinava obediência cega. Ele falava de conhecimento direto, de uma experiência interna impossível de ser mediada por autoridades externas. É exatamente por isso que muitos textos atribuídos aos seus primeiros seguidores não entraram na Bíblia oficial. Esses escritos, preservados à margem, escondidos, rotulados como heréticos, tinham algo em comum. Afirmavam que o reino não era um lugar futuro, mas um estado de percepção. Não estava nos céus distantes, estava dentro. E mais, esse estado não era alcançado apenas pela crença, mas por um ato consciente de reconhecimento interior. Enquanto a doutrina institucionalizada enfatizava fé, culpa e salvação futura, esses textos falavam de lembrança, de despertar do que já existe. Uma linguagem perigosa para qualquer estrutura hierárquica. Observe com atenção as palavras atribuídas a Jesus nos relatos mais antigos. Conhecereis a verdade. Quem busca, encontre. O reino está dentro e fora de vós. Não são frases de submissão, são convites à ativação. O que foi suprimido não foi apenas conteúdo, foi um método, um modo de acessar esse estado desperto sem intermediários. Um caminho interno que não dependia de templos, líderes ou dogmas. E aqui está o ponto-chave. Esse método não era intelectual. Não se tratava de decorar conceitos. Tratava-se de experiência vibracional. Por isso, em vez de longas explicações teóricas, Jesus usava palavras carregadas de ritmo, pausa e intenção. Ele falava como quem sabia que o som, quando alinhado à consciência, ativa algo adormecido. O problema nunca foi o que ele disse abertamente, foi o que estava nas entrelinhas. Quando esses ensinamentos começaram a se espalhar, o risco ficou claro. Pessoas despertas não são facilmente controláveis. Elas não dependem de promessas futuras, nem de medo eterno. Assim, o discurso foi suavizado. O poder interno virou milagre externo. A chave viva virou símbolo. O verbo ativo virou crença passiva. Mas nada disso apagou completamente o rastro. Porque o que é baseado em som e consciência não pode ser destruído, apenas esquecido. Antes de qualquer livro sagrado ser escrito, o som já existia. Antes de qualquer dogma, rito ou instituição, a realidade era percebida como vibração. Nada nasce em silêncio absoluto. Tudo emerge de um pulso. Civilizações antigas sabiam disso. Não como metáfora poética, mas como princípio funcional da realidade. O som não era entretenimento, era tecnologia. Era ferramenta de organização da matéria e da consciência. Quando antigos textos falam do verbo, eles não estão falando de linguagem comum. Estão falando de frequência intencional, uma emissão sonora alinhada à consciência que a produz. A palavra, nesse contexto, não descreve o mundo. Ela interfere nele. É por isso que repetir frases sem presença nunca produziu transformação real. O poder não está na repetição mecânica,
mas na coerência entre som, intenção e estado interno. Aqui está um ponto crucial que quase sempre passa despercebido. Frases longas dispersam energia. Sílabas concentradas focam. As sílabas funcionam como unidades mínimas de vibração organizada. Elas atravessam o corpo, o sistema nervoso e o campo biológico com muito mais precisão do que palavras complexas. Por isso, tradições antigas jamais trabalharam com discursos extensos quando o objetivo era a ativação, mas com padrões sonoros curtos e específicos. O corpo humano responde imediatamente ao som. A respiração muda, o ritmo cardíaco se ajusta, o cérebro entra em novos estados e o DNA, como antena sensível, reage. Isso não é misticismo, é observação. O problema é que, ao longo do tempo, o som foi reduzido a símbolo. A palavra virou conceito e a vibração perdeu seu papel central. Quando isso acontece, o ser humano passa a buscar mudança apenas pela mente, justamente o nível mais fácil de confundir e controlar. Jesus sabia disso. Por isso ele não escrevia, por isso ele falava e, mais importante, ele escolhia como falar. O tom, a pausa, o ritmo, tudo era parte da mensagem. O que parecia simples carregava múltiplas camadas de ativação. Quem ouvia com presença sentia algo acontecer. Quem ouvia apenas com a mente, não. É exatamente por isso que o som sempre foi temido por sistemas de controle. Porque ele atravessa filtros, ele ignora crenças, ele toca direto no que está vivo. E quando o som correto encontra o corpo preparado, algo profundo se reorganiza. Aqui é onde quase todos os caminhos se perdem, porque a mente humana, treinada por séculos de condicionamento, quer nomes, rótulos, palavras fixas, quer algo para anotar, repetir, compartilhar. Mas a chave de 5 sílabas não funciona assim, e nunca funcionou. Não porque seja secreta no sentido comum, mas porque ela não existe fora da experiência. Qualquer tentativa de escrevê-la transforma algo vivo em símbolo morto. O som perde coerência, a vibração se fragmenta. Isso não é um detalhe, é o próprio mecanismo de proteção. As tradições mais antigas sabiam que certos sons, quando ativados sem preparo interno, não libertam. Eles desorganizam. Não por maldade, mas porque o corpo e a consciência precisam estar alinhados para sustentar aquela frequência. É por isso que essa chave nunca foi ensinada como mantra público, nunca foi cantada em multidões, nunca foi transformada em dogma. Ela era transmitida por presença, não por instrução. 5 sílabas parecem pouco, simples demais, mas exatamente por isso são perigosas para sistemas de controle. Sílabas curtas atravessam filtros mentais, ignoram crenças e alcançam diretamente o campo biológico. Quando alguém tenta repeti-las como quem repete uma palavra qualquer, nada acontece. Ou pior, acontece de forma caótica. Sensações estranhas, confusão, resistência interna. Não porque a chave seja negativa, mas porque está sendo usada como ferramenta e não como lembrança. Aqui está o ponto que quase ninguém entende. A chave não ativa algo novo, ela desativa interferências, ela não liga poderes. Ela remove ruído, e o ruído é exatamente o campo onde os sistemas de controle operam. Os Archons, ou como quer que você os chame, não temem força. Força pode ser combatida. O que eles não conseguem sustentar é coerência vibracional. Quando a frequência interna do indivíduo se alinha, o campo de influência simplesmente não encontra onde se ancorar. Por isso, a chave não pode ser ensinada como fórmula. Por isso, ela não aparece escrita em lugar algum. Por isso, ela sobreviveu apenas em fragmentos, símbolos, advertências veladas. Jesus não dizia repitam, ele dizia permaneçam, ouçam, vigiem. A chave exige presença total. Respiração consciente, corpo silencioso, mente sem expectativa. Não é algo que se busca, é algo que se permite emergir
quando o ruído cai. E é exatamente isso que a torna inalcançável para quem tenta controlá-la e inevitável para quem lembra. Quando Jesus falava, ele não estava tentando convencer a mente. Ele estava ativando algo mais antigo. O DNA humano sempre foi tratado como herança biológica, um conjunto de instruções químicas transmitidas de geração em geração. Mas essa é apenas a camada visível. O que quase nunca se diz é que o DNA também funciona como interface. Interface entre matéria e consciência, entre o visível e o invisível, entre o que você acredita ser e o que você é antes de qualquer crença. É por isso que certas palavras atravessam você sem esforço, enquanto outras não fazem absolutamente nada. O DNA reconhece coerência, ele responde ao que é verdadeiro em frequência, não ao que soa bonito. Quando antigos textos falam que o ser humano foi criado à imagem e semelhança, isso não se refere à forma física, refere-se à capacidade vibracional, a habilidade de emitir, receber e sustentar frequência consciente. O DNA não é passivo, ele escuta. E quando o som correto encontra o estado interno correto, algo acontece sem esforço, não como explosão mística, mas como reorganização silenciosa. Padrões antigos perdem força, reações automáticas enfraquecem, pensamentos repetitivos começam a falhar. É exatamente nesse ponto que os sistemas de controle entram em colapso, porque o controle não atua diretamente no corpo, ele atua no campo interpretativo, na forma como você reage, teme, se culpa, se repete. Tudo isso depende de padrões estáveis no sistema nervoso e no DNA. Quando esses padrões são interrompidos, o indivíduo não se torna rebelde, ele se torna inacessível. Jesus falava em novo nascimento, não como evento religioso, mas como mudança de estado. Um realinhamento interno tão profundo que a percepção do mundo se altera. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro caiu. E aqui está o detalhe mais ignorado de todos. Esse processo não exige esforço contínuo. Ele acontece quando o ruído cai abaixo de um certo limiar, quando a interferência perde força, quando a frequência original volta a se sustentar sozinha. A chave de 5 sílabas atua exatamente aí, não como comando, mas como sinal de lembrança. Ela não força o DNA, ela o convida. E o DNA, quando reconhece o sinal, responde. Existe um instante específico em que o controle falha. Não é um evento externo, não é um confronto, não é uma explosão visível, é um colapso silencioso. Quando a chave é corretamente ativada, não repetida, não forçada, não buscada com ansiedade, algo fundamental muda. O campo de interferência simplesmente não encontra mais aderência. Os arcons não perdem no sentido humano da palavra. Eles deixam de conseguir operar. Imagine tentar projetar uma sombra sem luz. Não há luta, não há resistência. A sombra apenas não aparece. O controle sempre dependeu de 3 pilares: medo, identificação e repetição. Medo mantém o corpo tenso. Identificação fixa a identidade. Repetição estabiliza o padrão. Quando a chave de 5 sílabas ressoa no estado correto, esses 3 pilares se dissolvem ao mesmo tempo. O medo não encontra narrativa. A identidade perde rigidez. A repetição falha. E o mais desconcertante, isso acontece sem esforço consciente. A pessoa não faz nada. Ela para de sustentar. Relatos antigos descrevem esse momento como clareza súbita, não euforia, não êxtase, clareza. Um estado em que pensamentos continuam surgindo, mas não comandam. Emoções aparecem, mas não sequestram. O corpo está presente, mas não tenso. É aqui que os sistemas de controle entram em curto-circuito, porque eles não sabem lidar com alguém que não reage como esperado. A manipulação precisa de resposta.
O condicionamento precisa de previsibilidade. O controle precisa de engajamento emocional. Quando isso some, o indivíduo se torna invisível ao sistema, não iluminado no sentido romântico, mas inacessível. É por isso que Jesus dizia que o reino não vinha com sinais externos, não havia como apontar e dizer está ali, porque ele não se manifesta como evento, mas como estado sustentado. E aqui está o ponto mais importante de todo o vídeo. Esse momento não transforma você em alguém especial. Ele devolve você ao que sempre esteve ali. Os Archons não perdem poder porque são derrotados. Eles perdem poder porque dependiam do esquecimento. Quando a lembrança se estabiliza, não há mais onde se conectar. Não existe retorno ao estado anterior. Porque não houve conquista, houve remoção de ruído. E uma vez que o ruído cai, o silêncio não precisa ser defendido. Esse é o verdadeiro clímax. Não a aquisição de algo novo, mas a impossibilidade de continuar sendo controlado da mesma forma. Esse conhecimento não está surgindo agora por acaso. Ele reaparece sempre que um ciclo de controle começa a falhar. Sempre que os sistemas ficam complexos demais para se sustentar. Sempre que a desconexão entre o que somos e o que vivemos chega a um limite crítico. Ao longo da história, esse tipo de lembrança emergiu em momentos de transição profunda. Não quando tudo estava estável, mas quando a estrutura começava a rachar por dentro. E é exatamente onde estamos. Hoje, o controle não depende mais apenas de crenças religiosas ou imposições externas. Ele opera por excesso de informação, excesso de estímulo, excesso de ruído. A mente nunca descansa, o corpo nunca desacelera. O silêncio virou ameaça. Mas esse modelo tem um problema inevitável. Quanto mais ruído, mais difícil é manter coerência. E coerência é tudo o que a chave precisa. Nunca foi necessário que milhões despertassem. Isso nunca funcionou assim. O sistema entra em colapso quando pessoas suficientes deixam de sustentar o padrão, mesmo sem confronto direto. Por isso, esse conhecimento não volta como religião, não volta como movimento, não volta como doutrina organizada. Ele retorna de forma fragmentada, quase sussurrada, porque só quem está pronto reconhece. Jesus nunca falou para multidões esperando que todas entendessem. Ele falava sabendo que poucos ouviriam e que isso era suficiente. O erro moderno é achar que transformação depende de massa. Nunca dependeu. O que estamos vivendo agora é o fim de um tipo específico de esquecimento. Não o esquecimento da informação, mas o esquecimento de si. E quando esse véu começa a cair, não há como forçá-lo de volta. Porque ninguém pode ser convencido a lembrar. A lembrança simplesmente acontece. Se você chegou até aqui, já percebeu que nada disso foi sobre aprender algo novo. Foi sobre remover camadas. Nada do que foi dito exige fé. Nada pede que você acredite em algo externo. Nada solicita submissão a ideias, símbolos ou figuras. Porque o que Jesus apontava nunca esteve fora, nunca esteve acima, nunca esteve distante, sempre esteve presente, apenas abafado pelo ruído. A chave de 5 sílabas não é um truque, não é um atalho, e definitivamente não é algo para ser repetido como fórmula. Ela não funciona quando você tenta usá-la. Ela se manifesta quando você para de tentar ser algo que não é. Os Archons, ou qualquer nome que se dê ao sistema de controle, não caem porque alguém luta contra eles. Eles perdem força quando não encontram mais eco, quando não há medo para amplificar, quando não há identidade rígida para manipular, quando não há repetição automática para sustentar. Esse sempre foi o ensinamento mais perigoso de todos. Não faça, não busque, não prove. Permaneça consciente. Jesus nunca pediu seguidores, ele nunca construiu hierarquia.
Ele nunca prometeu salvação futura. Ele apenas indicou algo desconcertante, que a prisão não era real, apenas acreditada. E prisões baseadas em crença não resistem à lembrança. Talvez você não precise pronunciar nada. Talvez o silêncio atento já seja suficiente. Talvez a chave não esteja em falar, mas em ouvir o que sempre esteve aí. Porque no instante em que você lembra, sem esforço, sem luta, sem medo, o controle simplesmente não se sustenta e tudo volta ao ponto inicial. E se Jesus nunca quis ser adorado, mas lembrado,